Para onde eu estou olhando? Porque andamos por fé e não por vista, Paulo fala isso. Então, para onde você está olhando? Por aquilo que, as circunstâncias. Então, para eu possuir, para eu tomar posse das coisas prontas do reino de Deus, primeiro eu tenho que entender para onde eu estou olhando. Se eu estou olhando para as circunstâncias, eu estou olhando para as coisas ruins, para os problemas, aquilo não vai me trazer uma dinâmica de posse. Eu estou colocando no meio dos meus olhos o problema, eu estou colocando no meio dos meus olhos o medo, a consequência negativa. É isso que eu estou pondo no meio dos meus olhos. Não tem muito o que fazer. Então eu vou me cansar, eu vou ficar exausto, porque eu estou olhando para outra coisa, né? Eu não estou olhando para a fartura do reino de Deus, eu estou olhando para a escassez e miséria no reino dos homens. Então, na dimensão do reino de Deus, é importante, eu vou chegar lá, você enxergar os recursos que existem no reino de Deus. E sabe quem vai falar isso para você? É Deus. Não é a internet, o chat GPT, não é a autoajuda. Quem vai falar o que tem de bom no reino de Deus é Deus. Jesus, ele veio trazer o evangelho, a boa notícia. Jesus, ele não descarrega um caminhão de melancia, imoralidade, pecado sobre os ombros de ninguém. Jesus, ele traz a boa notícia, que ele é a salvação. Então, para onde eu estou olhando? Vou pôr mais um texto aqui. Esse texto também mostra, né, o que seria, não a nossa ação, mas o nosso posicionamento. Fiquem posicionados, fiquem firmes, fiquem parados. Deus não chama para você fazer muita coisa. Jesus fala assim, né? Fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Se alguém tem sede, ele fala assim, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, ele não fala assim, olha, santifique-se mais ainda. Olha, ajude os pobres, leia a sua Bíblia, faça jejum, vá à igreja. Não deixe de comungar com os santos, não. Se alguém tem sede, venha a mim. Qual que é o primeiro verbo que ele usa, a primeira ação? E beba. Ele não fala assim, olha, vem cá, você não está na hora ainda, mas você vai levar água para aquele cara que está com sede. Deus não te chama para ser carregador de água, ele chama para você beber. E é beber a água dele, certo? Não é a água do Joe, do Carlos, não, é a água dele. Percebe que essa é a dinâmica de Deus? Então esse texto fala assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Então, esse refletindo como espelho é onde eu e você devemos nos enquadrar. Aqui tem um ensino de como deve ser a sua postura, o seu posicionamento. Aqui não está dizendo o que você tem que fazer. Qual o trabalho que o espelho tem para refletir? Nenhum. Ele só reflete. Ele é passivo. Mas todos nós, isso é para a gente, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. A glória do Senhor está com quem? Com o Senhor, né? Tá bom. Então, se esse texto fala para eu refletir a glória do Senhor, para onde que eu tenho que posicionar meu espelho? Para o Senhor. Eu olho para Ele. Tá, e aí o que você tem que fazer? Qual que é o passo 2? Nenhum. O teu passo 1, que não é passo, não dá passo. Fica parado. Fica posicionado. Mas como é que eu me posiciono? Se posiciona na direção do Senhor. Olha para Ele. Tá bom, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a Bíblia, eu tenho que ler doutrina, fazer seminário, fazer teologia. Não. Você pode fazer tudo isso. É só olhar. Tá bom, mas o que eu tenho que estudar? O que ele vai me dizer? Sei lá. Olha. Se posta na direção dele. Aí acontece alguma coisa, você não faz acontecer. Somos o quê? Você não é transformado pela sua santificação, pelos seus hábitos, comportamento. Você é transformado. Como é que é essa transformação? Qual que é a qualidade dela? Glória em glória. Na mesma imagem. Peraí, eu estou refletindo a imagem de quem? Do Senhor. Então eu estou refletindo e me aproximando da imagem dele, olha só. Mas o que é? Pelo meu comportamento? Como pelo Espírito do Senhor. Então é o seguinte, estamos respondendo a pergunta. Como que eu possuo? Então, olha, percebe, né? Responda a você mesmo, para onde você está olhando? Para o que você está olhando? Porque se você olha para o reino dos homens, se você olha para a escassez, desgraça, circunstância, oposição, gigante, montanha, aí você vai ficar aflito, você vai ficar cansado.
Mas se você passa agora, se posicionar, olhando para o Senhor, para aquilo que Ele diz, não deixar apartar dos seus olhos, você se apropriar. Então, quando eu falei que lambando, né, eu fiz esse gesto, que é você agarrar, que você significa possuir com agressividade aquilo que está sendo oferecido, não é com as mãos, isso é esforço. Você agarra, né, você toma posse, melhor dizendo, com agressividade do que está sendo oferecido, não deixando apartar dos teus olhos. Eu vou chegar lá no final, mas eu queria tirar mais um texto aqui. Juízes 1, 31 e 32 fala de uma tribo de Israel, que é a tribo de Azer. Quando Josué fez a repartição, já estou terminando, ele fez a repartição das terras, ele loteou a terra para as tribos, ele deu lá um trecho de terra para Azer. Esse trecho, ele é um trecho litorâneo, é uma faixa assim litorânea que fica ao norte, né, ali de Israel. Então nessa terra, ela tem, por ser uma faixa litorânea, então ela tem um litoral bonito, e por ser próximo ao mar, ali tem as melhores oliveiras de Israel. Então essa região ela é conhecida pela qualidade do azeite, ainda hoje. O melhor azeite de Israel é nessa região litorânea que foi dada à tribo de Azer. Então ali é um lugar muito rico, o solo é muito fértil. Ali é um lugar privilegiado. Então Josué deu esse pedaço de terra para Azer. Tá bom. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Helba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tem outro texto aqui. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios, Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. O Azer era conhecido de não ir muito para a guerra, não. Ele achava ruim quando tinha um guerreiro, mas ele não ia. E diz que eles ficavam lá nos mares, e junto às baías, junto às enseadas. Pô, uma terra bacana, legal, praia, né? Falei assim, que guerra nada, deixa para amanhã, né? Então eles ficavam lá, eles eram conhecidos porque eles eram meio preguiçosos. Mas aqui está uma chave importante. Eles habitaram no meio dos cananeus, eles não expulsaram. A terra estava conquistada, era deles. Tomar posse significava expulsar. Mas eles conviveram, habitaram no meio dos cananeus. Então os cananeus, prática dos cananeus, a postura deles, os valores dele, acabaram sendo coisas normais para os azeritas, né? Porque eles habitavam com os cananeus. Então, essa tribo de Azer, ela mostra exatamente o que acontece. Ali em Azer tinha duas cidades, Tiro e Sidom, famosíssimas naquela época. Cidades opulentas, riquíssimas. Era como se fosse a Nova York de hoje, de fato, né? Porque ali era uma região que tinha muita riqueza. Mas embora fosse uma região rica, e tinha a cidade de Tiro e Sidom, que Azer recebeu, foi conquistada, era só ele possuir, né? Porque Deus era com eles, ele deixou a coisa rolar. Depois a Bíblia fala no livro de Ezequiel, condena o rei de Tiro, mas enfim, essa região podia ser possuída por Azer na sua totalidade, mas ele não fez. Não conquistou Tiro e Sidom, continua a ser, as mesmas coisas ruins que tinham lá permaneceram. E o que eu estou mostrando com isso aqui é o seguinte, terra prometida para os hebreus, essa daqui, ó, deu lá uma região para Azer. Foi conquistada, só que ele não possuiu tudo, tinha muita terra para possuir, ele não quis. Sabe o que ele fez? Ele olhou para os cananeus e falou assim, não, é assim, a vida é assim, né? Ele se conformou com os cananeus. Então vamos lá, voltando para o início. Nós estamos no reino de Deus. Dimensão do descanso. Não significa que eu esteja descansando como eu poderia. Tem muito descanso para eu conquistar. O que me causa cansaço, né? O que tira a minha paz? São os meus problemas, os seus, suas dificuldades, necessidades. Só que Deus, ele tem provisão para tudo isso, porque ele te colocou numa boa terra. O reino de Deus, é uma boa terra. Mas sabe o que é? Eu estou precisando de um negócio aqui e não dá certo, não adianta, né? Então você vai lá e está fazendo um tratamento. Você fez 2, 3 sessões, um remédio, comprou de novo, você não melhorou. Você tem 2 alternativas, você não adianta, viu, Marcelo? Não adianta. Por que não adianta? Você está olhando para onde quando você fala que não adianta? Você está olhando para o reino de Deus? Você está olhando para o sacrifício de Jesus que morreu na cruz e levou exatamente essa doença? Você está olhando para lá? Ou você está olhando para você? Está olhando para os seus sintomas? Percebe que não é você trocar as palavras.
Não adianta você, não falo mais isso. Não adianta você falar. Você vai falar internamente. Você tem que olhar para aquilo que existe de provisão no reino de Deus. Quando você começar a olhar para aquilo que Deus fala, e você tomar posse, não deixar apartar dos teus olhos, isso vai para o teu coração, aí você é transformado, irmão. Aí você começa a mudar a sua fala sem você perceber. Você começa a ter paz sem você perceber, que você já não está mais aflito com certas coisas.